Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Somos mais um podcast sobre a saúde. Hoje, realizaremos o debate em formato de perguntas com dois brilhantes profissionais da saúde, ambos graduados da Universidade de Brasília. Somos jovens estudantes da área da saúde, da UNB, realizando uma produção acadêmica incentivada pela matéria Saúde e Sociedade 2, lecionada pelo professor Pedro. O nosso grupo é composto por estudantes de enfermagem e farmácia, sendo esses Ana Beatriz, Davi, Mariana, Sofia e Evelyn. Primeiramente, agradecemos carinhosamente aos enfermeiros Paula e Breno por terem aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast. Nós desejamos a esses profissionais muito sucesso pela frente, então, vamos começar? Boa noite, pessoal. Eu sou a Paula. Eu sou enfermeira. Me formei na UNB Ceilândia em 2014 e hoje eu atuo no centro de saúde que tem, né, saúde da família. E é basicamente isso. Pessoal, olá a todos e todas. Eu me chamo Breno, eu sou enfermeiro formado pela Universidade de Brasília, Campus Ceilândia. Eu entrei na graduação em 2013 e me formei em 2018. Logo em seguida, entrei no mestrado, terminei o mestrado em 2020 e logo em seguida emendei no doutorado e estou fazendo doutorado até então. Desde 2021, eu atuo, então, num hospital, numa unidade de terapia intensiva, num hospital privado aqui de Brasília. E eu entrei no hospital em 2021, então já estava no meio da pandemia, mais ou menos ali na segunda onda, no segundo pico da doença. E eu trabalhei e trabalho ainda com esses pacientes que estão em estados mais críticos e mais graves relacionados com a COVID, né, com a doença COVID-19. E é isso, minha trajetória resumidamente. Muito interessante, obrigada por compartilharem conosco. Vou começar então com a nossa primeira pergunta. Em algum momento, algum de vocês se sentiu que esteve cuidando da sua própria saúde corretamente, diante do cuidado das outras pessoas, ou que trabalhou além da sua capacidade física durante o período? Bom, com relação à minha opinião sobre, na verdade, eu tento sempre achar um equilíbrio entre as minhas atividades, porque a gente acaba, né, a demanda que a Covid trouxe foi bem grande, né, de atendimentos. Então, a gente acabou que ficou não sobrecarregado, eu diria, mas a quantidade de atendimentos aumentou muito. Então, isso afeta, né, afetou diretamente a nossa saúde mental, no sentido de que a gente começou a trabalhar mais. E aí eu tento ver tudo com equilíbrio para evitar, enfim, ansiedade e estresse, né? E aí separar, enfim, tempo para lazer é muito importante para conseguir, né, ter um equilíbrio e evitar é, ficar com ansiedade ou alguma coisa relacionada a essas questões. Então, a minha realidade ela é um pouquinho diferente, uma vez que eu trabalho numa unidade de terapia intensiva. Então, no momento da pandemia, os pacientes eles apresentaram uma complexidade, uma gravidade maior do que o que a gente estava acostumado, e também em uma maior quantidade. Então, mesmo antes da pandemia, quando a gente tinha pacientes aí com um nível de gravidade bem elevado, nível de complexidade bem elevado, com os pacientes de COVID, o número desses pacientes com maior complexidade ele aumentou muito. Então, a gente chegou a ter sempre uma UTI lotada com pacientes muito graves, muito complexos, que acabavam consumindo bastante, não só do nosso conhecimento, mas também
consumindo bastante da nossa energia física mesmo. Então, em vários momentos da pandemia, eu particularmente, eu percebi que isso era uma coisa que estava muito, muito dentro da minha equipe também. A gente se sentiu bem sobrecarregado, assim. Acho que isso foi algo que foi visto numa grande maioria dos profissionais dentro do meu cenário. E muitas dessas pessoas eu sim enxerguei que acabavam por descuidar da sua própria saúde. Não de uma forma proposital. Então a gente não fazia isso propositalmente, mas por tentar dar o melhor cuidado, a melhor assistência para esses pacientes, a gente acabava sim descuidando da nossa. Então isso para mim foi um grande problema dentro da pandemia, né? Principalmente quando a gente estava com sem vacina, com uma demanda de pacientes muito mais altas. Mas com o tempo a gente foi aprendendo a lidar com isso. E atualmente já está numa situação bem melhor. Realmente não deve ter sido fácil, né? Vocês estão passando por isso, tentarem dar o melhor de vocês e acabar se esgotando, né, nesse caminho. E como todos nós sabemos, a Covid ela possui um alto nível de contágio, né? Então, como vocês lidam com os cuidados para não contaminar os seus familiares? Por um momento, vocês chegaram a morar em um outro lugar, para não correr o risco de levar o vírus para dentro da casa de vocês? No meu caso, eu não me mudei, continuei morando junto com a minha família. E assim, é claro que a gente sempre tem a preocupação de nos tornarmos vetores, né? E trazermos o vírus para, enfim, para nossa família. Mas assim, a forma que eu consegui encarar isso de maneira mais tranquila foi principalmente usando todos os EPIs de maneira adequada. A partir daí eu tive mais confiança de que eu não, enfim, não que mesmo que se eu pegasse a doença, eu poderia vir a pegar, mas aí lidando com a doença diariamente, a gente sabe os sintomas, né? A gente conhece e utilizando os EPIs de forma adequada, a gente tem, né, menos risco de contrair a doença. Então, a forma que eu achei para poder vir para casa com a cabeça mais tranquila foi essa, usando sempre todos os EPIs de maneira adequada. Eu, particularmente, já não morava mais com os meus pais quando eu comecei a trabalhar na UTI Covid. Então, eu não tive esse problema de ter que retornar todo dia para um ambiente com familiares. E isso para mim foi até bom, porque todos os meus familiares, eles são do grupo de risco. Minha mãe, meu pai, eles têm doenças crônicas, meu irmão, ele tem asma. Então, para mim, teria sido muito pior se eu ainda morasse com eles. Mas mesmo assim, eu não deixei de me cuidar. Eu, apesar disso, nesse período da pandemia, de estar fazendo o distanciamento, isolamento social de forma correta, eu sempre procurei manter as medidas preventivas, o distanciamento social, como eu falei, manter o uso de máscara e fazer todas aquelas medidas que a gente adotou dentro dos hospitais para tentar diminuir um pouquinho esse contágio. A gente sabe que as pessoas, os profissionais que estão na linha de frente, trabalhando com pacientes com Covid, por mais que utilizem todos os EPIs, por mais que façam e sigam todos os protocolos de biossegurança, acaba que a gente está mais propenso, né, a se contaminar. E uma coisa que eu deixei de fazer, que eu já não estava fazendo com tanta frequência assim, antes de entrar na UTI Covid, era não visitar os meus familiares. Então, por muitas vezes, principalmente quando eu ingressei nesse trabalho dentro da UTI Covid, eu não visitei por muitos e muitos meses, eu não fui a encontro da minha mãe, do meu pai, passei meses e meses realmente fazendo apenas contato por videochamada, por exemplo. E isso acabou que também foi ruim, né, no sentido mais emocional, psicológico, de estar longe dos entes queridos, pessoas que são aquelas que dão força, né, nos momentos que a gente mais precisa. Então, para mim, foi mais nesse sentido, assim, eu não precisei estar com eles, mas ao mesmo tempo a gente se via
por videochamada, a tecnologia ajudou um pouquinho nesse sentido. Bom, é de nosso conhecimento como profissionais da saúde que a dor é um sinal de que algo não está bem. E é um erro comum das pessoas não associarem muitas dessas dores ao emocional. E com os profissionais da saúde não é diferente, pela jornada de trabalho intensa, os constantes problemas relacionados à área de trabalho que pode surgir a saturação emocional, provocando alto nível de estresse que pode gerar sentimentos como ansiedade, tristeza, angústia e sintomas clínicos relacionados a tais emoções. Com isso, como vocês, profissionais da saúde, têm lidado com problemas voltados para a saúde mental? Então, no meu cenário, a gente tem identificado muitos pacientes com queixas relacionadas à saúde mental. E, assim, com, né, essa questão do isolamento social, muitos pacientes, inclusive, iam até nós em busca, na verdade, de conversar, né? Considerando que existem muitos que são idosos e às vezes moram sozinhos. Então, a gente vê muito vários pacientes que eles vão até nós com a maior necessidade deles é de conversar, estar ao lado de alguém e compartilhar alguma experiência. Então, o que a gente faz enquanto equipe? Se a gente identificar que é um paciente que precisa de mais atenção, a gente faz encaminhamento deles para os serviços como o CAPS. Se a gente vê que é um paciente que é muito sozinho, que precisa de interação, existem serviços lá no nosso centro de saúde, como, por exemplo, a capoterapia, que é um trabalho, né, que gera interação entre as pessoas. E aí a gente costuma encaminhar esses pacientes para esse tipo de serviço. Já que a colega Paula falou um pouquinho sobre os pacientes, eu vou dar um pouco da minha visão sobre os profissionais, assim. Eu enxerguei que durante a pandemia, justamente por causa de todas essas questões que foram levantadas, aumentou o número de afastamentos. Então, os profissionais se sentiam cada vez mais fragilizados com relação à sua saúde mental. Graças a vários fatores, isso não aconteceu comigo, então eu não precisei de afastamento. Eu me senti, sim, mais debilitado com relação à minha saúde mental, mas felizmente eu sou uma pessoa que consegue lidar um pouco melhor do que as outras com isso. Mas eu vi muitos colegas que precisaram pedir afastamento, que ficaram vários e vários dias, várias e várias semanas afastados, fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico. O nível de estresse no ambiente de trabalho ele aumentou exorbitantemente. Então, a gente precisou tomar algumas medidas dentro da equipe, mesmo nesse cenário caótico, que foi o cenário de picos, né, da pandemia. A gente fazia diversas estratégias para tentar diminuir o nível desse estresse, tentar fazer com que a equipe ela ficasse mais junta, fazendo algumas brincadeiras, entre aspas, algum cenário de descontração para ver se diminuía toda essa tensão. Mas mesmo assim, muitos dos meus colegas de trabalho, eles iniciaram acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, como eu falei, e isso se propaga até hoje, mesmo depois de a pandemia já ter amenizado num sentido mais amplo, vamos dizer assim. Então, sim, houve um aumento muito significativo com relação a isso, com relação a problemas de saúde mental com os pacientes, e com os profissionais, e a gente tentou lidar com essas formas de distração nos momentos de descontração, assim, dentro do trabalho, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Nós vivenciamos um cenário realmente muito caótico, como eu disse. Às vezes aconteciam muitos óbitos, muitas perdas, muitos pontos negativos, assim, dentro do trabalho mesmo. E por muitas das vezes não era possível a gente levar esses pontos de distração. Só que, por outro lado, a gente também ficava sempre muito feliz quando conseguíamos fazer com que os nossos pacientes que estavam em estado mais grave, eles conseguissem se recuperar, conseguiam voltar para casa, sair da intubação, da ventilação mecânica,
rever seus familiares. Então, isso para a gente também, eu enxergava que era uma forma de